Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que está sempre a nos fortalecer, aquele que nos ensina: não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito: vou-lhes preparar um lugar. Ele preparou um lugar onde tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, assim como também preparou um lugar para os rebeldes e teimosos, aonde a diferença é que alguns estarão com a língua ressequida na tormenta no lago de fogo, e outros estarão com júbilo, aonde ali haverá alegria, não haverá mais noite, não haverá ali impuros e tampouco mentirosos. Ali só aqueles que perseveraram aqui. No mundo agonizante, a palavra diz, é onde uns creem e outros debocham. Melhor para aqueles que se arrependem e seguem, não segundo o padrão deste mundo. A palavra diz: sejais amoldados, sejais transformados, experimentai a perfeita e agradável vontade que Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu batismo com o Espírito e com fogo, aonde experimentamos a sua perfeita e agradável vontade num entendimento que excede a paz, que excede todo o entendimento, porque nós temos paz tanto nesta vida como a que haverá de se herdar nas mansões celestiais, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde ele nos concede passos firmes em retidão para não perder aquilo que é a salvação, a ressurreição do último dia, a não se envolver segundo fundamentos inúteis, cerca de discussões inúteis daqueles que seguem dia após dia num lamaçal, aonde não se consegue, a palavra diz, uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia. Assim como também diz: ai daquele que conheceu os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele seja toda a honra e toda a glória, porque tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele não divide da sua glória com a carne, mas a um coração contrito e arrependido, o espírito quebrantado, ele não despreza e compartilha aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. E nós glorificamos o teu santo nome por ter nos escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele é aquele que nos escolhe. Deus concede liberadamente a sabedoria, mas Jesus escolhe entre os chamados aqueles que perseveram, aqueles que demonstram perseverança na fé juntamente com obras de justiça, porque ninguém pode declarar que um tem a obra e o outro a fé. Me mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei as minhas obras através da fé. Ambas caminham lado a lado, pois é justamente por alguns abandonar a condução das boas obras do Espírito que desfalecem na fé e se naufraga, já não tem a sua alma ancorada assim como deveria ter, segundo aquele que pode nos conduzir a uma alma aonde estamos sempre na esperança, na perseverança, um
sempre um voltado para com outro, sempre na dependência para com o Senhor, sempre se humilhando diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória, sempre esforçando para acatar os seus conselhos, a vara da disciplina, porque na verdade o Pai não poupou nem mesmo o Filho amado, que em tudo lhe sujeitou. Ele levou sobre si as nossas desobediências, porque Deus colocou: eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. Todo aquele que o rejeita está com a sua alma suspensa entre o céu e a terra, porque é necessário negar a si mesmo, crucificar as paixões da carne e carregar a sua cruz, sendo imitador de Jesus, assim como carregando os fardos pesados uns aos outros, sempre fortalecendo através da oração, através do bom testemunho, através dos dons excelentes do qual ele nos ensina que há um dom excelente e supremo que é o amor verdadeiro. Todos os demais cessarão, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos. Sem o dom supremo, o amor, o autor e consumador da nossa fé, como um prato que tine, um sino que ecoa, ainda que tiver a fé de transportar os montes, ainda que venda tudo que tem e doe aos pobres, ainda que oferte o próprio corpo para ser queimado, o dom excelente e supremo do qual é através dele que se opera os dons irrevogáveis, para que não sejais podados, para que não sejam achados em falta em vossa balança fiel e verdadeira, e detesta o suborno. Aquele que tudo contempla, ele sabe aquilo que estão a produzir, tanto os bons como os maus. E naquele grande dia será como um pastor que separa as ovelhas dos bodes, e nenhum passará desapercebido, porque todo joelho se dobrará diante dele e toda boca confessará que ele é o Senhor, aonde ali já estará tudo definido, aqueles que têm a marca, o nome escrito no livro da vida, redimidos pela marca do Espírito, que pronto e experimentado, como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, invioláveis, aonde ele conhece. Os demais têm o seu nome escrito na terra, aonde a palavra diz que serão sepultados, mas aqueles que têm a marca, o anjo da morte não toca, e os anjos os levará. Lembrai-vos da parábola do rico e do Lázaro. Lázaro foi levado pelos anjos e o rico sepultado com uma língua ressequida, aonde Jesus na parábola dizia: deixai-vos, eles têm Moisés e a lei que os ouçam. Porque na verdade Moisés na transfiguração entregou a lei, assim como Elias entregou os profetas, e se levantou a tenda caída de Davi. Aleluia! A tenda do encontro dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E mais um dia bendizei. Bendizer não somente com mover de lábios e um coração distante, mas bendizei com os lábios que brota de uma adoração do interior franca e sincera, segundo a retidão, a integridade, o temor, que é o princípio da sabedoria, segundo o amor verdadeiro que lança fora todo medo. O medo pressupõe punição para aqueles que estão debaixo da desobediência, e se não se arrependerem, não se alcança a salvação da vossa alma. Aqueles que conheceram plenamente a verdade e agiram como traidores,
a palavra diz, suje-se mais ainda enquanto há tempo, assim como aqueles que têm discernimento. A palavra diz, não oreis por estes, ainda que vós oreis, não vos ouvireis. Que a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.